Eu quero falar hoje sobre a guerra interior. Nós já tivemos temas como a guerra e paz, é você quem faz, até gerou um artigo maravilhoso que já está nas redes sociais para você realmente verificar. Agora eu quero falar da guerra interior. Nós olhamos para todo o horror da guerra e assistimos todas as articulações, das Forças Armadas nesse embate mais truculento e realmente muito impactante, dolorido, que envolve muitas vidas, pessoas, famílias, histórias de vida. Realmente faz um rastro de destruição, onde você vê tudo em ruínas, você vê as pessoas em situações deploráveis. Analisamos a guerra, tentamos entender ela. Eu costumo dizer que há especialistas, que são os cientistas políticos, os cientistas que realmente entendem toda a trama, e a gente fica como espectador, observando os movimentos, tirando as nossas conclusões, e às vezes nos apegamos a um ponto que ficamos muito acirrados. Aquele ponto será um ponto verdadeiro, O que é fake, o que é fato, O que é o que? E a gente às vezes acaba se perdendo em todo esse universo de conflitos. Eu, como metafísico, como uma pessoa ligada à saúde emocional, quero chamar a sua atenção para um aspecto que nisso tudo não aparece. Uma guerra interior. O conflito que você vive com você mesmo e na sua existência com o ambiente. Quando nós observamos as Forças Armadas, nós vemos que existem várias armas, ou seja, condições fundamentais para a luta, para vitória, para o avanço. Nós pegamos o exército, por exemplo, já que a gente olha para fora para chegar dentro, vamos começar de dentro. O nosso exército, as Forças Armadas, ela tem 5 armas. A logística, que é o batalhão logístico que cuida de toda a logística para suprir os soldados durante a batalha. Então o BL, o batalhão logístico, ele faz com que todo o exército receba suprimento, tenha condições para permanecer na batalha. Nós temos outra arma que é a engenharia, ou seja, constrói estradas para que as máquinas, os tanques, os veículos, os blindados e os veículos conduzindo soldados cheguem até a área de conquista. Então a engenharia que cria estratégia para isso tudo. Nós temos a artilharia antiaérea também, que lida exatamente com essa questão de cuidar do ar, defender e assim ter todo um avanço, protegendo e avançando em nível aéreo. Então nós temos, e sem falar das Forças Armadas, que nós temos também a aeronáutica, mas o próprio batalhão de artilharia antiaérea protegendo aquele risco que vem de cima. Então veja, cuidou-se aí do suprimento dos soldados, cuidou-se aí da logística, da engenharia para a mobilidade dos veículos. Cuidou-se aí dessa região mais, eu diria, essa região mais aérea, que pode realmente atacar, defender e proteger. Depois nós temos a infantaria, aí sim é o contingente grosso de soldados que marcham, que vão à área do conflito, que vão avançar, que vão conquistar e tudo mais. Então veja, eu coloquei 4 armas, falta a 5ª, mas enfim, nós temos essas forças necessárias para uma vitória, para um empate e que realmente fazem a guerra ou conquistam os objetivos propostos por uma nação, que seria exatamente aquela questão. É válido ou não, viável ou não, certo ou errado? Vamos observar uma questão. Eu sempre trago para dentro, porque essa é a minha função, enquanto metafísico, que cuido da parte emocional sua, a guerra interior. Nós temos um conflito entre a nossa cabeça e o nosso sentimento, entre a fé e a razão. Tem pessoas muito racionais, que realmente
caminham numa racionalidade, as coisas líquidas e certas, definidas ou não, e tem pessoas já mais, né, filosófica, emocional, afetuosa, né, concebe uma existência além, uma proteção além, uma intervenção vibracional do bem, divina. Então nós temos dois campos muito fortes dentro de nós, e há conflito. E também movemos talentos nossos. Se observarmos, né, a nossa, digamos assim, as nossas armas interiores, fazendo uma analogia, né, dessas armas que eu coloquei, a logística, né, seria exatamente o metabolismo, o proveito tirado do que nos acontece. Fazendo uma correlação metafísica, o sistema gastrointestinal, que vai promover nutrientes, absorver e disponibilizar substâncias necessárias para o metabolismo, para a produção de energia, para garantir o suprimento biológico do nosso corpo. Tá? Nós temos essa região de engenharia, né? A engenharia seria produzir os meios estratégicos para avançar na vida, no mundo e conquistar os nossos espaços, não com truculência, não exatamente com um contexto, eu diria, mais de conflito, de empate, de violência, de ação. Não, nós temos realmente uma estratégia de nos lançarmos no mundo, conquistar o espaço, atingir objetivos. E essa relação, né, da engenharia como arma, né, de, vamos dizer, bélica ou armas de militar, né, de um exército, associa as nossas glândulas que produzem hormônios, substâncias que possibilitam aquilo que aspiramos, aquilo que desejamos. A glândula tireoide, por exemplo, que define toda a atividade biológica do teu corpo, metafisicamente representa a ponte com o mundo, né? Dentro das armas militares, quem constrói as pontes para que haja o trânsito da frota militar é o batalhão de engenharia, é a engenharia militar. Então, se nós pegarmos biologicamente a glândula tireoide, fazendo exatamente essa produção de substância para permitir o avanço, a nossa condutividade no meio, no ambiente. Né? Depois nós temos essa concepção aérea, que é a nossa razão, a nossa estratégia, né? Ou seja, a psique, que vai criar exatamente possibilidades e ao mesmo tempo defesa e desvio de certa substância. Quando um torpedo é lançado em nossa mente, meu Deus, se der errado, o que eu vou fazer se eu ficar sem eira nem beira? Isso é como uma bomba que vai nos atingir, aí nós neutralizamos como uma artilharia antiaérea, né? Esse combate desse torpedo não vai ser necessário, eu tenho uma reserva, eu hei de me safar, as coisas não vão acontecer, desvia aquele torpedo. Então a razão como antiaérea, né? A razão realmente como um universo de proteção, mas não é para atacar o meu exército, é para defender o meu exército. Assim a nossa mente deveria ser usada, por exemplo, para proteger a nossa integridade emocional, energética e produzir a paz interior, impedir, né, esses torpedos de senões que vão criando uma série de conflitos que nos abalam profundamente. Aí nós chegamos num ponto, né? Val Capelli, tem aquela outra que você falou, a infantaria, né? Que é exatamente os soldados, né? Que avançam, que crescem. Nessa infantaria eu colocaria o fígado, a força de ação, o que metafisicamente refere-se ao fígado, segundo o estudo da metafísica da saúde, exatamente a essa agressividade, voracidade, avanço no mundo. Então ampliamos os horizontes, conquistamos novos territórios, ampliamos o nosso espaço na vida, definimos um limite maior para nós atuarmos. Alto lá, eu não vou me envolver com isso porque eu preciso de um tempo para fazer as minhas coisas. Então não num empate mais com uma guerra sangrenta, mas numa atitude de preservar um espaço
e realmente avançar. Assim, portanto, né, essas 4 armas que a gente colocou dentro de uma estratégia militar são qualidades que nós trazemos dentro de nós. Agora, vamos fazer guerra com o mundo? Não. Vamos usar um conteúdo que é inteligência emocional, que é uma estratégia do melhor momento, do momento oportuno. Então, não precisa atacar a pessoa para você ter o teu espaço, como quem usa a infantaria para um empate mais sangrento ou uma briga mais calorosa, uma discussão mais voraz. Metafisicamente, usando a nossa força do fígado, atitude, isso me pertence, isso me é de direito e eu vou proteger isso com as unhas e dentes. Eu tenho esse direito. Ah, se tem, né? Realmente você tem toda uma condição interior que não precisa combater o exterior, basta se manter no meio exterior. Então a sua força da agressividade, que metafisicamente associa-se ao fígado, que eu fiz uma analogia, uma comparação com, né, os batalhões de infantaria militar, que é exatamente o avanço, a preservação do território, né, do terreno conquistado. Então essas qualidades imprescindíveis à nossa preservação no ambiente. Então a infantaria com o fígado não é para briga, discussão, é para a atitude de preservação, fundamental. Usar a inteligência emocional para realmente conceber um fato e aí buscar alternativas, buscar meios, traçar uma estratégia e avançar na vida em prol dessa estratégia, em prol desse lugar aspirado. Então nós temos uma série de fatores. A guerra interior é quando você próprio combate aquela questão, como se nós estivéssemos nas sociedades, né, aquela guerra interna, né, onde existem as revoluções, né, onde o próprio país entra em colapso com ele mesmo, entre suas forças, entre o seu povo, entre ponto de vista. E aí nós temos esse conflito interior. Eu não aceito o meu direito e não respeito a minha intensidade de avanço no mundo, de direito de preservar o que é próprio. Eu não aceito, por exemplo, a estratégia que eu estou fazendo para alcançar um fim bom para mim, como se eu sabotasse a engenharia. Né? Eu acabo não extraindo o melhor da situação e não disponibilizando isso como uma carta na manga, uma defesa, ou que supre um objetivo meu, como essa questão logística, gastrointestinal, não absorvesse a experiência, não aprendesse com tudo que a gente viu. Olha, nós vemos coisas erradas, coisas que não dão certo, fim que não são muito bom, né? Os fins não são bons. E aí a gente não se alimenta com isso. Espera aí, gente, já fizeram isso e não deu certo. A gente não entra nesse contexto. Então nós próprios ficamos em conflito com nós mesmos. Vamos ter uma paz interior. Eu vou estar do meu lado. Eu vou defender a minha soberania do ser. Eu vou acreditar em mim. Eu vou confiar na minha estratégia de avanço. E eu vou usar a inteligência emocional para não criar um empate que desgasta muito, desgasta energeticamente, desgasta emocionalmente. Para que discutir se eu posso ter uma atitude e no momento oportuno alcançar? Então isso é fundamental. Está aí uma analogia feita entre as armas militares e o poder do ser, para que você reúna todos eles para viver em paz interiormente e ter uma boa relação consigo mesmo. Então está aí a minha reflexão de hoje sobre a guerra interior. Não ficar nesse conflito, será que mereço, será que estou certo, será que estou errado, será que vai dar tudo bem, será que vai acontecer o quê? Paz interior. Porque o que nós vemos os conflitos, né, entre nações é o reflexo do que a população, do que o povo produz. Esse conflito entre as pessoas, nós vemos aqui, as pessoas se degladeiam, você está errado, você está certo, onde é que já se viu? Você está indo no furunago, você está sendo enganado, você está sendo zumbi, não, você é que está sendo ludibriado, não, você está com uma venda nos olhos, não, você está vendo tudo errado, eu sim estou vendo, você não. Gente, logo está uma bomba do teu lado, é claro, você vai atrair um míssil que vem sei lá de onde. Por quê? Porque você cria uma guerra no seu ambiente, um conflito com o pessoal em torno. Você nasceu para ser feliz. E você tem o direito de viver em paz. Mas para isso você precisa ter uma paz interior que deve ser preservada sempre consigo mesmo. Então, dentre a todas essas adversidades
do planeta, da humanidade, das nações, eu convidei você para refletir sobre a sua condição interior. E não ser omisso a isso tudo, mas ser consciente do papel que cabe realmente a você. Produzir a paz interior, que isso gera um contágio, amplia e influencia também a paz entre nações, mundial e tudo mais. Do que adianta você hastear uma bandeira da paz se você está em conflito aqui embaixo, olhando torto para quem está do lado e se sentindo um idiota, se sentindo um imbecil? Ou revoltado porque te fizeram sentir isso? De que adianta? Essa bandeira da paz, ela é diluída com a força do conflito que você fica criando. Então tá aí.